Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac e agora sim, se eu estou na área, é hora de matemática na sua telinha, galerinha. Pois é, dobradinha com a professora Aline. Então, Oráculo, coloca para mim a habilidade na telinha. A habilidade é a seguinte, EF03, MA07. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Então, bora lá. A gente volta a falar um pouquinho mais de multiplicação, a gente volta a falar de adição também, e aí em diversas estratégias diferentes, certo? Para que todos os alunos compreendam todas as estratégias e aí sim escolha a que mais se adequa, aquele que se sente mais confortável, ok? E aí você que está em casa, que está com o material do Aprender Sempre, já sabe o tema da aula de hoje. Então eu vou colocar aqui na telinha para vocês, vamos lá? O tema da aula é Histórias em Quadrinhos. E aí nesta aula nós vamos resolver vários problemas matemáticos. Mas ó, galerinha do quarto ano, dá uma olhadinha aí na tela e perceba que vocês têm um desenho aí, certo? Do que será que é esse desenho? Do que será que a gente vai falar hoje? Vou colocar aqui para vocês. Então, as crianças... Olha, esse mesmo. Não, pode mostrar, Oráculo. Esse desenho bem bonitão. É desses cabras aqui, ó, que a gente vai falar hoje, certo? E aí sim, agora pode colocar nessa situação problema. As crianças visitaram um estande de histórias em quadrinhos e encontraram uma versão de Dom Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Peraí, então eles estavam ainda lá na Bienal que eles estão desde o começo da semana, e aí eles foram para um estande de histórias em quadrinhos, onde eles encontraram de Dom Quixote e Sancho Panza. Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que você, aluno aí do quarto ano, já ouviu falar de Dom Quixote e Sancho Panza? Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A história relata os feitos de um ingênuo cavaleiro medieval, Dom Quixote. Ao lado dele estão seu cavalo Rocinante e seu amigo e escudeiro Sancho Panza. Dom Quixote era um leitor de romances de cavalaria. E assim cria seu próprio mundo e se lança em diversas aventuras. Em meio aos seus devaneios, Quixote trava batalhas com moinhos de vento, que ele acreditava que eram gigantes. Ah, o final do livro eu deixo por sua conta. Esse livro narra as aventuras vividas por Dom Quixote nas regiões de La Mancha, lá na Espanha. Veja! Sancho Panza! Será que é um gigante? Sim! É um gigante! Ué, o que foi que aconteceu aqui? Não, eu não entendi. Será que a gente foi transportado para o livro de Dom Quixote e Sancho Panza? Nossa, foi muito estranho, muito diferente, né? Ah, mas eu confesso, eu adorei tudo isso. E você aí de casa, manda aqui para mim.
Vocês gostaram de toda essa história? De ser introduzido dentro do livro de Dom Quixote? E aí, galera? O que vocês acharam de tudo isso? Manda aqui pra mim. Olha, a professora Márcia está falando parabéns. A professora Célia Regina falando que legal, adorei. É isso mesmo, a professora Dirce está falando gostei. E é isso. A matemática está em todos os lugares, até dentro da literatura. E quem disse que Dom Quixote e Sancho Panza não combinam com matemática, certo? De antemão, quero dizer que adorei estar dentro do livro de Dom Quixote e adorei o que aconteceu aqui, que até agora eu não entendi direito, mas eu deixo para a imaginação de vocês, certo? Mas o assunto é o quê? Matemática. Então tem problema aí para resolver, vamos lá? E aí, pessoal, vamos lá? Aí aqui, situação problema do aprender sempre, bora lá. O livro é o livro de Dom Quixote, que foi escrito há mais de 700 anos. O livro tem 36 páginas. E Isabel observou que a história é contada em 32 delas, cada uma com 5 quadrinhos. Responda as questões. Questão A. Qual é o total de quadrinhos nas 10 primeiras páginas do livro? Bora lá, aluno do 4º ano, interpretar essa situação problema, certo? Então, vem aqui comigo, vamos entender. Então, o livro tem 36 páginas, a história é contada em 32 e em cada página tem 5 quadrinhos. Mas a pergunta é a seguinte, qual é o total de quadrinhos só nas 10 primeiras páginas do livro? E aí eu venho aqui, vou dar bem de pertinho aqui, ó, no detalhe, eu vou dar uma dica para vocês. Perceba que na nossa situação problema, o 10 não vem em numeral. Ele está escrito 10. E isso também é uma pegadinha. Isso normalmente o aluno, de um modo geral, ele está acostumado a visualizar os números, o numeral. E ele sente ainda um pouco de dificuldade quando vem assim por escrito, por extenso. Então, por isso que é importantíssimo que você preste atenção e leia o enunciado, para você entender do que quer falar, qual é a pergunta, o que você precisa responder, certo? Então, ó, perceba aqui, ó. Eu só quero o total de quadrinhos nas 10 primeiras páginas do livro. E eu sei que cada página tem 5 quadrinhos, certo? Então, vamos aqui, eu vou fazer a primeira estratégia para vocês, que é a estratégia bem fácil, né? Eu vou aqui, ó, 10 páginas, certo? Vezes 5 quadrinhos. 5 quadrinhos. Lá naquela nossa aula de multiplicação por 10, nós compreendemos e entendemos que a gente não necessariamente precisa fazer toda essa conta 10 vezes 5. Que a gente pode só multiplicar o número e acrescentar o zero. Vamos fazer isso, então? Bora lá comigo. Então, a gente vai fazer o quê? 1 vezes o 5, certo? 1 vezes o 5. E aí, 1 vezes o 5 é quanto, pessoal? 5. No final, eu só faço o quê? Acrescento o zero, tá? Então, nas 10 primeiras páginas, nós temos 50 respostas completas, lembrem, quadrinhos, certo? É isso que a gente tem. Então, aqui, ó, multiplicação por 10, nós precisamos só multiplicar o número pelo 1, né? E acrescentar o zero. Essa é uma das estratégias, ok? Então, questão A respondida. Aproveita para dar aquele print e colocar no seu material ou no seu caderno posteriormente, ok? Certo? Posso ir para a questão B? E aí? Posso? Ó, os professores todos respondendo. A professora Elizabeth já trouxe a contribuição do Enzo Cauê. Quem mais? Rafael, do 4º ano C, da escola Almirante Barroso, também respondeu corretamente. Quem mais?
Aluno Diego, da professora Márcia, também respondeu 50. Alunos Arthur e Laura, da professora Zilda, também responderam 50. Muito bem, parabéns a todos. Quer dizer que vocês estão conseguindo ler e interpretar as situações, problemas e aí resolver, certo? Então, bora para a próxima questão. Já na próxima questão, olha só a perguntinha. Qual é o total de quadrinhos de 30 páginas do livro? Na primeira questão, eu queria saber de 10 páginas, certo? E aí a gente descobriu 50. Mas agora eu quero de 30 páginas. E aí eu tenho algumas alternativas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira alternativa seria, né, obviamente, fazer de adição. Como assim adição, Pro? Ó, lembrem, eu quero de 30 páginas, certo? 30 páginas. Eu já encontrei de 10. De 10 páginas é igual a 50. De 10 páginas é igual a 50. Então, para fazer de adição, seria só eu fazer isso aqui, ó. 50 mais 50 mais 50. Certo? Por quê? Vamos lá. De 10 páginas, eu encontrei 50 quadrinhos. Então, se eu quero de 30 páginas, eu quero 3 vezes esse número. 3 vezes esse número. Então, é só eu somar 3 vezes o número 50. Então, vamos lá. 50 mais 50 mais 50 é igual a 150, certo? 150 o quê, galera? 150 quadrinhos. Mas, Pro Aline, esse é o único jeito? Você não falou que a gente ia trabalhar também a multiplicação? Sim. E aí, como você faria, então, na multiplicação? Vamos lá? Você faria o seguinte, 50, que foi o que a gente achou em 10 páginas, certo? Então, você vai fazer 50 vezes 3, certo? 50 vezes 3. E aí, bora lá, vamos ver. 3 vezes o zero, aí vem a dica. Todo número vezes zero vai ser sempre zero. Vou repetir que é para ninguém esquecer. Todo número vezes zero vai ser sempre zero, ok? Não esqueça que essa é uma dica. Então, bora voltar aqui para o cálculo. Então, 3 vezes o zero é igual a zero. E 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, porque não altera, né? 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é igual a 15. Portanto, olha aqui a resposta. 150, 150, certo? E aí, aqui, vocês perceberam que nós fizemos de duas maneiras diferentes. Nós já sabíamos que 10 páginas, aqui ó, páginas, que 10 páginas tinham 50 quadrinhos. Estou explicando bem com calma para vocês, ok? Então, a gente já sabia que 10 páginas tinham 50 quadrinhos. Então, um aluno podia pensar de adição. Então, o que ele ia fazer? Já que eu queria agora 30 páginas, eu só ia fazer 50 mais 50 mais 50. Somar 3 vezes o valor 50. E aí eu ia chegar em 150. Ou não, quero fazer de multiplicação, Pro. Como é que eu faço? Então, eu vou pegar lá os 50 e multiplicar por 3, porque agora eu quero 30 páginas. E aí eu também chego na resposta de 150, certo? E aí, como é que está o chat? A professora Rita falou que a Sara disse 150. A professora Edna disse que o Guilherme falou 150. Então, a galera está conseguindo compreender e entender toda essa nossa situação, problema, certo? Ó, a professora Mônica disse que os alunos da Escola Maria Rosa Brota acertaram 150 quadrinhos. Muito bem, pessoal. E aí a gente tem uma última situação, problema, tá? Vamos lá. Que é a situação problema C. Qual é o total de quadrinhos do livro?
total de quadrinhos do livro. Vou dizer para vocês que tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha aí e se você, aluno do quarto ano, não estiver prestando atenção, essa pegadinha vai passar despercebida. E aí, será que alguém aí no chat já sabe a resposta dessa C? Antes de eu comentar, qual é o total de quadrinhos do livro Dom Quixote? E aí? Alguém sabe? Olha, a professora Edna trouxe a resposta do Gabriel e tá certa, hein? Quem mais? Professora Natália. Professora Ângela disse que o Enzo também... aí ó, o Enzo ainda não achou a pegadinha, hein? Então, Enzo, presta atenção que a Pro vai explicar, tá? Ó, o professor Jorge trouxe a contribuição. Quem mais? Professora Maria Aparecida. Professora Ivone. Vamos lá, vamos comigo. Olha a pegadinha aqui. O livro, ele tem 36 páginas. Aí tudo bem. Mas olha só, a história ela é contada só em 32 delas e não nas 36. Então, quem fez 36 vezes 5, infelizmente errou. Porque a história não é contada em todas as páginas do livro, e sim só em 32 páginas. Por isso, volto a afirmar para vocês o quanto é importante ler o enunciado e compreender o que ele quer de você. Porque o aluno que só bateu o olho e viu o livro tem 36 páginas, provavelmente pegou os 36 e multiplicou por 5, chegando na resposta errada. Porque não é em todo o livro que essa história é contada. Ela é contada só em 32 páginas. Aí sim, você tem que fazer 32 vezes 5. Vamos fazer junto? Então, bora fazer junto aqui comigo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 32 vezes 5. Certo? Vamos lá? 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. E aí, pessoal, 2 vezes 5 é igual a 10, né? 0, subiu 1 aqui. E quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. Só que eu subi o número 1 aqui. Então, é igual a 16. Então, vamos lá. O total de quadrinhos do livro é igual a 160, certo? Lembrando que, ó, só 32 páginas contém a história correta. E aí, agora, eu vou dar um bônus. Sabe quando você está jogando lá um jogo virtual e aí você ganha um bônus? Eu vou dar um bônus agora para vocês, certo? Eu mostrei aqui o jeito teoricamente tradicional de se fazer, mas aí aquele aluno investigador já viu, já percebeu que ele tem um outro jeitinho de fazer isso daí. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Vou até traçar aqui uma linha, ó. Vamos lá. Eu já sabia, na minha atividade anterior, na minha questão anterior, que 30 vezes 5, 30 páginas vezes 5, era igual a 150, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 30 vezes 5 é igual a 150. Oráculo, eu vou, acho que até voltar essa tela uma aqui, só para mostrar para essa galerinha aí em casa, hein? Deixa eu mostrar aqui para eles. Ó, a gente tinha feito aqui nessa telinha, tá vendo? Ó, tá bem aqui. 3 vezes 50 ou 50 vezes 3, a gente já tinha encontrado que era 150, ok? Tá, vou voltar lá na nossa telinha. Vamos lá, eu já tinha feito 30, ok? Quantas páginas tem história? 32. Só está faltando 2 páginas. Só está faltando o cálculo de 2 páginas, pessoal. Aí fica fácil, é só fazer 2 vezes 5. Eu já sei de 30 vezes 5, agora eu só preciso fazer de 2 vezes 5. E aí tá fácil, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto. Achei de 30 páginas e achei agora de 2 páginas, que era o que estava faltando. Agora eu só preciso somar tudo isso. 150
mais 10 é igual a 160. Pronto, cheguei na resposta certa também, galerinha. E aí, o que vocês acharam? Tava difícil? Essa aula tava fácil? Deu para entender todas as explicações da Pro? E aí, conta para mim aí no chat que eu quero dar uma olhadinha. E aí? Ó, a professora disse que deu para entender. Olha, a professora Luísa falou que por decomposição... Gente, estratégias existem diversas. A ideia aqui que a professora Aline sempre traz é apresentar todas elas. E aí você, aluno do 4º ano, escolhe a melhor para você, certo? Mas eu sempre vou estar apresentando todas as estratégias possíveis para resolver todas as situações, problemas, certo? Pessoal, vamos lá. Então essa aqui, aula Histórias em Quadrinhos. Não esqueçam de preencher o material de vocês ou de realizar as atividades no caderno. Lembrando que você, professor do 4º ano, pode incrementar essa aula, passar mais atividades, desafios, trazer outras coisas para complementar essa aula tranquilamente. Essa aula é aberta, essa aula também é para vocês, ok? A Nininha vai dizer aqui o que a gente aprendeu hoje. Calma aí que eu vou mostrar. Vamos lá? Então, o que a gente fez hoje? Então, estratégias diversas para a resolução de situações, problemas. Também resolvemos situações, problemas do campo multiplicativo e percebemos como a leitura e a interpretação de enunciados é extremamente importante. E a gente percebeu hoje até algumas pegadinhas na aula de hoje, né? Como o número 10 vir por extenso, não em forma de numeral, isso é uma pegadinha. Como perguntar a quantidade total de quadradinhos do livro, mas não são em todas as páginas que esta história é contada. Então, o aluno que não se atenta ao enunciado acaba errando essas questões.